negro é difícil como que vida de negro é difícil como que. Durante o período de escravidão no Brasil, que durou cerca de 400 anos, ocorrido entre os séculos XVI e XIX, aproximadamente 4,9 milhões de africanos vieram para o país, através do tráfico negreiro. Os navios negreiros foram usados para o transporte dos escravos, os quais eram sujeitados a condições desumanas durante meses, sendo expostos a vários tipos de doenças, má alimentação, dormiam empilhados por falta de espaço, e muitos não sobreviviam até o fim da viagem e tinham seus corpos atirados ao mar. Ao chegarem ao Brasil, eram levados a locais para serem vendidos como se fossem mercadorias, podendo ser comercializados nas alfândegas ou em locais próximos aos portos. Após serem comprados pelos donos das fazendas de açúcar, como é o caso de fazendas localizadas em Itu, no interior de São Paulo, como a Fazenda do Rosário, eram então submetidos a várias funções dentro e fora da casa. Os escravos foram fundamentais para a criação das fazendas, pois com seu esforço e suor construíram as casas, os engenhos, as senzalas e ajudavam no dia a dia da família. Uma dessas construções na Fazenda do Rosário é a Casa Grande, a qual é muito importante na fazenda, típica do estilo bandeirista, construída com taipa de pilão no ano de 1756, local onde abrigou bandeirantes durante o início da exploração do açúcar. As casas bandeiristas são construídas de forma simples, seguindo a cor branca nas paredes e azul ou verde nas portas e janelas. Seu formato é quadrado ou retangular, com uma porta central e uma varanda muito grande na frente. Da varanda entra-se a um enorme salão central, que era ao mesmo tempo sala de estar, sala de jantar, cozinha e fábrica, com vários objetos que remetem ao período da escravidão. Nas fazendas, os escravos realizavam diversas funções essenciais para o dia a dia de seus senhores. Cultivavam todo alimento consumido, como a farinha, o trigo, plantavam vegetais, legumes e também a cana-de-açúcar. Além desses afazeres, realizavam também a pecuária, coleta, pesca e transporte de produtos. A cana-de-açúcar era cultivada na fazenda com a mão de obra escrava, no século XVIII, sendo muito importante para a economia da cidade, que era baseada nesse tipo de cultivo. A Fazenda Engenho Grande, a atual Fazenda do Rosário, já chegou a produzir 1/4 de todo o açúcar da província de São Paulo. Os sótãos das casas bandeiristas ficavam localizados em cima do quarto do dono da casa e eram os locais onde ficavam guardados os mantimentos mais preciosos, entre eles o sal, importado das regiões litorâneas do país, e a cana-de-açúcar após todo o seu processo. O engenho da Fazenda do Rosário já produziu enormes quantidades de cana-de-açúcar com mão de obra escrava. Durante o período de escravidão e de cultivo da cana-de-açúcar, esse local serviu para realizar todas as etapas do cultivo da cana. Nesse enorme local ficava a sala de moenda, onde um boi rodava ao redor do cilindro de madeira e o escravo colocava a cana-de-açúcar para ser moída. Atualmente, em locais turísticos na cidade de Itu, que serviram de cenário para a escravidão na cidade, é muito comum encontrar histórias desse período tão marcante, considerado pelos escravos verdadeiros momentos de terror, de uma forma mais romantizada, pois não contam o que realmente aconteceu com os negros durante o período de escravidão. Marcelo, qual o seu ponto de vista sobre a romantização e o apagamento da escravidão? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pesar que a escravidão ela dura por quase 4 séculos. Acho que esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio é de a gente pensar de onde surge isso. A gente tem nos anos 30, os estudos de Gilberto Freire, consagrado como Casa Grande Senzala. E esses estudos ele vai começar a dizer, em relação aos Estados Unidos, então vai haver uma comparação, de que a escravidão no Brasil ela foi mais branda. E a partir disso, dos anos 30 até os anos 70, principalmente, a gente vai ter essa relação de que a escravidão no Brasil ela foi muito mais de diálogos, ela foi muito mais não tão violenta quanto a dos Estados Unidos. E essa comparação, na verdade, hoje ela é totalmente contestada pelo movimento negro, pelos estudos de história da escravidão. Então a gente tem que pensar, na verdade, quando a gente fala sobre escravidão no Brasil, a gente ainda tem um grande problema quando a gente não consegue entender a complexidade que era isso. Porque escravidão não é sinônimo de trabalho, ela é sinônimo de privação de liberdade,
E essas discussões elas não chegam muitas vezes. Então a gente atrela a escravidão a trabalho, e não era só isso, né? É o não direito a si, é uma morte civil. Então, ter essa romantização e essa corrente que vem negando a escravidão e coisas do gênero, elas são muito perigosas, porque elas fazem a gente olhar para o passado de uma maneira não tal qual ele foi, né? Que é violento. A romantização da escravidão está presente em histórias e diálogos que remetem ao período, pois não são contados os castigos cruéis sofridos pelos escravos, sendo os mais conhecidos a açoite, chicote feito de 5 tiras de couro retorcido com nós. Tronco, instrumento de tortura e humilhação. Os escravos permaneciam presos, indefesos aos ataques de insetos e ratos, com contato com sua urina e fezes, isolado no barracão até o seu senhor resolver soltá-los. Os anjinhos foram considerados uma das mais cruéis punições aplicadas em escravos, os quais eram obrigados a colocarem seus dedos polegares entre a abertura do instrumento e estes eram esmagados com plaquetas de metal que podiam ser pontiagudas ou não. As máscaras de ferro eram usadas em escravos que tentassem fugir ou furtassem cana-de-açúcar ou rapadura, pois com as máscaras eles permaneciam dias sem conseguir se alimentar. O castigo bolo consistia em bater na mão do escravo com uma espécie de palmatória, de madeira que era capaz de acabar com a palma da mão. Sendo assim, o escravo que recebesse esse castigo não conseguia realizar suas tarefas e se tornava vulnerável. Além dos castigos, os escravos viviam nas fazendas de cana-de-açúcar, em condições desumanas e com longas jornadas de trabalho, além de não receberem uma boa alimentação. Bom, eu acho que para pensar silenciamento, a gente tem que pensar em duas questões muito importantes, que é o lembrar e o esquecer. Silenciar tem a ver com esquecer. E para a gente lembrar de algo, a gente precisa esquecer de outro algo. Então, no caso da escravidão, hoje a gente tem uma memoração muito forte em relação aos grupos que escravizaram. E como que você vai estabelecer uma relação entre lembrar e exaltar os grupos que escravizaram e trazer a complexidade que foi a escravidão, a violência, a privação de si e todas essas questões. Então, não tem como a gente lembrar dos dois do mesmo nível. Então, existem lutas em torno disso, que faz muito parte do movimento negro, por exemplo, de eles não serem lembrados nos museus apenas pelos objetos de tortura, porque não eram eles que usavam os objetos de tortura. Então, a disputa aí em relação ao silenciamento é de quem vai ser lembrado. Então, a grande questão da escravidão é que quanto mais ela é silenciada, menos ferramentas a gente tem para entender a realidade da população negra no Brasil. Então, silenciamento significa manter a população negra aonde sempre esses grupos econômicos quiseram manter, né, subjugados. Em Itu, conseguir documentos oficiais e objetos utilizados durante o período da escravidão é algo muito difícil de acontecer, pois a população tenta esquecer esse momento horrível vivido pelos escravos. Em museus e nos antiquários da cidade também não são encontrados esses materiais importantes para que possamos entender o nosso passado.